Eu vou ler aqui para vocês uma oração e depois vocês façam. É sobre o discipulado genuíno, daí o que a gente está sendo, né? Discípulo ou multidão, que sejamos discípulas de Jesus, né? Senhor Jesus, sonda o meu coração, perdoa-me pelas vezes em que me misturei à multidão, buscando apenas os teus milagres e bênçãos sem o real desejo de te seguir com entrega total. Confesso que muitas vezes fugi do peso da cruz, da minha cruz, das renúncias que o teu chamado exige. Eu não quero ser apenas um espectador, Pai. Desejo ser um discípulo verdadeiro, alguém que te ama acima de todas as coisas e está disposto a te seguir aonde quer que fores. Dá-me força, Senhor, para carregar a minha cruz diariamente. Ajuda-me a morrer para o meu egoísmo, para as minhas vontades e para tudo aquilo que me afasta de ti. Que o meu coração anseie pela tua presença do que pelos teus presentes. Que a minha motivação seja o amor por ti e o desejo de te honrar em tudo. Capacita-me, Espírito Santo, a viver um discipulado autêntico, marcado pela obediência, pela perseverança e pelo amor sacrificial. Quero caminhar contigo, aprender contigo e servir contigo hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então essa é a oração para vocês fazerem. E caso vocês tenham interesse, pode se inscrever ali, se inscrevam no canal e diariamente eu estou postando assim assuntos relacionados a Deus, né? Alguns testemunhos. Agora faz tempo que eu não posto ali testemunhos, né? E assim, às vezes que o Senhor ele fala comigo em pensamento, também eu falo aqui para vocês, principalmente também, né? A base é a palavra do Senhor, é a Bíblia, porque na palavra diz, né? Conheceis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É o que está escrito na Bíblia. O que o Senhor deixou para nós. Aquele ali é o manual da nossa vida. Ah, filho não vem com manual. Tá na Bíblia. Casamento não vem com manual. Tá na Bíblia. Finanças não vem com manual. Tá na Bíblia. Tudo tá na Bíblia. Se a gente seguir a Bíblia, o que o Senhor deixou para nós, e colocarmos em atitude, colocarmos em realmente constância, assim, a gente vai viver muito bem. Que é isso que o Senhor ele quer para nós, que a gente viva bem, mas que a gente obedeça a palavra dele, né? A vontade dele, a vontade soberana dele. Ali tem heróis da fé, ali tem pessoas que se perderam, né, por cobiçar coisas naturais, coisas da vida, né, nessa terra aqui, perderam a presença do Senhor. Outras pessoas pediram perdão, reconheceram que erraram. Deus deu, né, por misericórdia, deu o perdão, né, e assim somos nós, porque o crente, ele não. O pecado na vida do crente é para ser um acidente. O crente não vai sair. Ah, vou brigar com tal pessoa hoje, não. Né? O que acontece? Acontece situações e a carne fala mais alto, algumas vezes, e a ira vem. A ira é um pecado. Né? A palavra do Senhor já diz que a ira é um pecado. Então, assim, irai-vos, mas não pequei, né? Não pecais. Então, assim, a gente pode se irar por dentro, mas no momento que a gente externa isso, a gente tá pecando. O que a gente tem que fazer? Reconhecer que errou, pedir perdão para a pessoa que a gente errou, pedir perdão pro Senhor e não fazer mais, né? Não, como diz, né, ali na palavra, o paralítico ali, a pessoa que não andava, o Senhor ele curou. O que ele disse? Vais e não peques mais. Então, assim, não é para pecar. Naquele mesmo pecado. Vai, de repente, acontecer, né? Até que a gente venha, né? A não pecar mais, né? De repente, externamente, internamente, em pensamento, a gente pecar, mas daí ali mesmo a gente já pede perdão pro Senhor. Senhor, repreende esse pensamento, né? Não é do Senhor, não lhe agrada. E o Senhor faz. Bati e recebereis, procurais e achareis. E esse é o amor, sabe? É o amor, assim, soberano do Senhor. É uma
misericordioso. É uma graça para nós na nossa vida. Essa é a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Mas não foi de graça, porque Jesus, ele morreu naquela cruz. E na época, a morte de cruz era mais vergonhosa que existia naquela época. Então, assim, Jesus, ele morreu na cruz, no meio de 2 ladrões. Ele sofreu, ele apanhou, ele foi cuspido, deram água, deram vinagre em vez de água, suou sangue. Então, assim, que a gente tenha consciência, que o Senhor fale com a gente, sabe? Que a gente dê essa autoridade do Senhor, do Espírito Santo do Senhor na nossa vida, para que a gente tenha os olhos e ouvidos sensíveis para ouvir, entender e obedecer a voz de Deus, porque eu já tive épocas que eu pedia pro Senhor me dar olhos e ouvidos sensíveis, tá? Ele me dava, mas eu não obedecia, eu não fazia o que ele falava. Então tem que saber como a gente pede. Hoje eu sei. Eu peço olhos e ouvidos sensíveis para ouvir e obedecer. Ouvir, entender e obedecer a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. E ainda assim a gente está em constante aprendizado. Também aprendi, né? Aprendi que eu pedia que o Senhor, né, que a gente faça a vontade do Senhor, tá? A vontade permissiva ou a vontade soberana tu quer na tua vida? A permissiva é aquela que o Senhor permite e lá na frente a gente vai colher as consequências, sejam boas ou ruins. E a vontade soberana do Senhor é aquela que a gente vai colher somente coisas boas, porque é a vontade soberana do Senhor, não é a nossa vontade. Então, que seja feita a vontade soberana na vida de cada um de vocês. E que tudo seja feito conforme a vontade do Senhor na vida de vocês. Assim que vocês têm que pedir. Que seja feita, Senhor, a vontade soberana do Senhor na minha vida, Pai. É difícil, às vezes, a gente entender. Porque a vontade da gente é uma e a vontade do Senhor é outra. Senhor, se estiver alinhada a minha vontade com a sua, que seja feita a minha vontade. Mas se a minha vontade não estiver alinhada com a sua vontade soberana, que seja feita a sua vontade. Se a minha vontade não estiver alinhada com a sua vontade soberana, que seja feita a sua vontade. Se a minha vontade estiver alinhada com a sua vontade soberana, que seja feita a minha vontade. Mas que seja feita a minha vontade, se a vontade do Senhor é a mesma, a vontade soberana, a mesma que a minha. Se não for, que seja feita a vontade soberana na nossa vida. Sabe por quê? Porque é muito melhor. A gente colhe os frutos do amor do Senhor por nós. Mesmo sem a gente merecer, a gente não merece. É uma graça imerecível. A gente não merece. Se a gente for depender da nossa carne, a nossa carne, ela só faz coisa ruim. Ela veio do pecado já, de Adão e Eva. Então, assim, ela já veio do pecado. É uma carne pecaminosa. O que nos dá a graça é o Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.